Professor joga aluno em lixeira. O choque em Guarulhos e a visão de grandes educadores, um ato inacreditável e desumano, chocou a comunidade escolar em Guarulhos, São Paulo. Um professor de uma escola pública arremessou um aluno de 12 anos dentro de uma lixeira, diante de toda a turma, e ainda fez piadas com a situação. O menino, agora traumatizado, teme voltar à escola, carregando o peso de uma humilhação que jamais deveria ter ocorrido em um ambiente de aprendizado. A postura corajosa da diretora, que informou a mãe sobre o ocorrido e a orientou a denunciar o caso à polícia, destaca-se como um farol em meio à escuridão desse lamentável episódio. Para aprofundar essa discussão, buscamos a perspectiva de dois grandes nomes da educação e da filosofia no Brasil, Gabriel Chalita e Mário Sérgio Cortella, que nos concederam entrevistas exclusivas sobre o tema. O menino de 12 anos toma café da manhã com a mãe e a irmã mais nova em casa. Hoje, ele não vai para a escola. A emenda de feriado é um alívio, já que a criança está com medo e morrendo de vergonha de voltar para a sala de aula. Tô com medo de vir para a escola, porque os alunos vão ficar falando piadinha comigo. Fala, o aluno tá com o dedo da lixeira. Ele ficou com vergonha. Ai, mãe, será que os meninos vão ficar me zoando, falando que eu sou o menino da lixeira, isso e aquilo? É muito dolorido. O trauma da escola tem um motivo. É por causa da atitude de alguém que deveria trazer segurança e ser exemplo dentro da sala de aula, o professor. O que você acha que ele poderia ter feito? Levado na diretoria. Pedir para ligar para minha mãe, para ela vir na escola, conversar com ele, que eu não estava me comportando. O menino de 12 anos disse que o professor de educação financeira se irritou porque ele conversava demais. Como castigo, ele pegou o garoto e o colocou na lixeira, dentro da sala de aula, na frente de todos os alunos. Eu estava conversando muito na sala de aula, saindo do meu lugar. Aí o professor falou para eu sentar, eu não sentei. Aí ele ficou com raiva, me deu cascudo e me jogou dentro da lixeira. Ele te deu um cascudo na cabeça? Sim. Um cascudo na cabeça e me jogou dentro da lixeira. E ele jogou de que maneira? Ele me virou de ponta cabeça e me jogou dentro da lixeira. Você ficou virado de cabeça para baixo, com os pés levantados, dentro da lixeira? Sim. Na frente dos alunos? Sim, todos os alunos viram. Ao chegar em casa, o menino contou para a mãe o que tinha acontecido. Aí ele chegou e falou assim, mãe, olha o papel que a professora deu, que a diretora deu para vocês segunda-feira na escola. Aí eu falei, o que aconteceu, Mike? Aí ele não quis me falar, já subiu tipo triste, com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, o que foi? Tinha só a notificação, né? Não sabia o que era. Aí ele falou, eu subi lá no quarto, deitei na cama e ele falou assim, é que o professor me jogou dentro da lixeira, me deu um cascunde e apertou assim do lado, no braço, né? A Jonaese só soube da gravidade do que tinha acontecido quando foi chamada aqui na escola. Foi a própria direção que contou tudo e orientou para que ela procurasse a delegacia e registrasse um boletim de ocorrência. O professor já foi afastado. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que abriu uma investigação interna para apurar o caso. A pasta também disse que lamenta o que aconteceu, que repudia a atitude do professor e que o aluno está recebendo apoio de psicólogos e da equipe escolar. A Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como lesão corporal e submissão de criança a vexame ou constrangimento. Quem conhece ele sabe, ele é um menino muito estudioso, atencioso. Ele não falta, ele sempre está na escola, você vê as notas dele na prova paulista, tudo nota boa, ele é um menino excelente, não tem o que reclamar dele, não é questão dele estar conversando, igual ele relatou, mãe, eu estava conversando alto e ele veio lá e me deu um cascudo, me jogou na lixeira, isso não se faz, isso não é ser humano. O professor, além de ser uma autoridade, há um abuso dessa autoridade diante disso, né? Não há qualquer, a meu ver, excludente ao professor de que esse aluno atrapalhava a sala de aula, ele teria que ter tomado as providências administrativas cabíveis, inclusive chamando um reforço, a diretoria e etc. Mas, em tese, até mesmo um crime de bullying se configuraria. Jonaese disse que o filho contou que o professor afastado tinha o costume de fazer brincadeiras de mau gosto com outros alunos. Ele só fala que ele falava muito palavrão na sala, brincava umas brincadeiras de
mau gosto, né, com os alunos, mas então ele falava que achava que era brincadeira dele. No dia em que deveria estar brincando ou descansando, o menino acordou cedo para ir à delegacia com a mãe. Jonaese agora só quer que o filho volte a estudar sem medo e que outras crianças não passem pelo mesmo que ele. É triste, né? Porque ele tem um período de aula muito estendido na escola. Ele entra das 7 às 2. Aí você coloca seu filho na escola por uma segurança, por um bem no futuro dele. Aí você recebe essa notificação que seu filho está sendo maltratado, porque isso é maltrato. Jogado dentro da lixeira, muito triste. É inacreditável. Questionamos Gabriel Chalita, educador e ex-secretário de Educação, sobre o que um episódio como este revela sobre a formação de nossos professores e o ambiente escolar. É absolutamente inacreditável e inaceitável que um professor, alguém que deveria ser um pilar de segurança e inspiração, cometa um ato tão brutalmente desumano. Isso nos força a questionar onde está a vocação. Ser professor não é apenas cumprir uma carga horária ou transmitir conteúdo, é ter um compromisso profundo com a formação do ser humano, é ter amor e respeito pelo aluno. Chalita enfatiza a necessidade de um olhar mais atento à formação e ao acompanhamento dos educadores. Precisamos investir não só em qualificação técnica, mas na formação humana, ética e emocional de nossos professores. A vocação é inegociável. Quem não tem apreço pelo aluno, pela sala de aula, por essa missão, talvez não devesse estar ali, afirma. Ele também elogiou a postura da diretora. A atitude da diretora foi exemplar. É um alento ver que ainda há gestores comprometidos com a verdade e com a proteção de seus alunos, mesmo diante de situações tão delicadas e complexas do ponto de vista administrativo. O filósofo Mário Sérgio Cortella, conhecido por suas reflexões sobre ética, educação e convivência, nos recebeu para discutir o impacto de um ato como esse na vida de uma criança e na própria instituição escolar. Um episódio como este em Guarulhos é um golpe duro naquilo que a escola representa e deveria representar, com a serenidade que lhe é peculiar, mas com a gravidade que o tema exige. A escola é, por princípio, um espaço de acolhimento, de convivência e de construção da dignidade. Quando um adulto, uma figura de autoridade como o professor, violenta e humilha uma criança dessa maneira, ele não está apenas cometendo um erro pedagógico, ele está destruindo a confiança, ferindo a autoestima e, em última instância, negando o próprio sentido do processo educacional. Diante de relatos tão contundentes como os de Gabriel Chalita e Mário Sérgio Cortella, que nos fazem refletir sobre a vocação e a dignidade na educação, qual a verdadeira dimensão de nossa responsabilidade coletiva? E a imprensa, ao cobrir esses eventos dramáticos, consegue ir além do impacto imediato e realmente aprofundar as causas e consequências? Não podemos esquecer que muitas vezes esses incidentes são sintomas de um sistema sob pressão, onde o governo exerce uma carga tão pesada sobre os professores que os leva ao esgotamento e ao adoecimento, comprometendo o ambiente de trabalho e, consequentemente, a qualidade das interações em sala de aula.